Olá, estamos aqui novamente para mais esta videoaula. Nós vamos fazer aqui um exercício sobre microdados de amostragem complexa, o Survey Data, um exercício usando dados da PNAD contínua do IBGE, dados do Brasil. Algumas referências que nós citamos aqui, o texto do Douglas Braga, do ARPubs, um texto bastante rico, que eu recomendo fortemente que vocês olhem. Aqui tem a informação do pacote PNAD-C e IBGE, um pacote importante para essa nossa análise. Eu fiz um post há algum tempo atrás, aí, em 2019, adaptando alguma coisa, alterando alguma coisa do post do Braga. Esse texto da Pires e Silva também é bem interessante, vale a pena olhar para entender bem esse exercício. Nós vamos utilizar o pacote PNAD-C e IBGE, o pacote Survey, e esse pacotinho aqui, que eu não consigo pronunciar esse negócio aqui, mas é um server, né, onde tem também algumas funções úteis. Vou falar de duas opções, uma opção para o que eu chamo de online, uma opção offline. A opção offline é uma opção onde a gente baixa os dados e depois a gente vai rodar as rotinas já só usando o que está dentro do micro. Portanto, sem ficar utilizando recursos de internet o tempo todo. A gente vai usar aqui nesse recurso offline, a gente vai usar a internet apenas para baixar os dados iniciais lá do IBGE e depois tudo é rodado dentro do micro. A rotina online é uma rotina um pouco mais demorada, porque ela vai executar, baixar os dados, tudo no R já diretamente, no R, né? E realizar os cálculos. Ela é uma rotina interessante, embora um pouco mais, eu diria, demorada. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa, essa é um pouco mais demorada. É importante conhecer as duas, porque aí você trabalha de acordo com a sua necessidade. O nosso código, ele parte daqui, desse ARPubs desse post que eu coloquei. Tem a referência ali no slide anterior. Ele é adaptado do Braga e também usa o Pires e Silva. Então, alguns cuidados iniciais: baixar o arquivo do FTP. Obviamente, eu estou considerando também que você já instalou esses pacotes. E eu acho muito importante checar os nomes dos arquivos e olhar o dicionário. Quem pretende aí usar dados com microdados deve tomar esses cuidados, tá ok? Então, aqui a opção offline, então, iniciando. Eu fui lá no site agora neste mês de junho de 2020, quando nós estamos fazendo essa videoaula. E no ano de 2019, então, se você entrar neste link aqui, o FTP, onde tem os microdados, eu fui direto na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, tá certo? O link, se você quiser censo demográfico, POF ou outros, você vai aqui no FTP e vai descendo as abinhas até achar. E dentro desse site aqui, microdados, você vai ter uma tela mais ou menos assim. E aí você tem que olhar bastante, procurar o ano que você quer, olhar as datas das atualizações, porque o IBGE realiza algumas atualizações. Então, você vai precisar de informações que estão aqui em documentação, você vai precisar de alguns arquivos aqui, dicionário e tal, e outras, os dados mesmo, eles estão aqui separados nos anos. Se você clicar aqui em 2019, você vai chegar nessa tela daqui de cima. Então, se você clicar aqui em 2019, você chega nos trimestres, porque eu entrei na trimestral. Se você precisar da anual, é parecido, só que você vai na anual. E aqui, então, você tem os 4 trimestres. Observem que alguns arquivos, eles estão assim, com o nome, eu diria, limpo, sem a data da atualização. Esse aqui já tem a data da atualização.
é um arquivo que já foi feito com uma outra versão inicial e depois teve uma atualização, uma correção. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o programa vai dar alguma dificuldade para você chamar os dados. Por exemplo, se você estiver usando tipo o pacote Lowdown, por exemplo, que é uma opção que tem por aí, explicando como usar a PNAD, só que às vezes ele não entende esse caminho, e aí você tem que fazer ajustes para chegar nesse caminho. A opção offline, então você vai pegar os dados da FTP do IBGE, você precisa do zip que contém o arquivo de dados, então dentro dessa tela, que é a última tela ali que eu apresentei para vocês, você vai lá, 2019, pega o trimestre que você quer. Tomem cuidado que aqui ele está todo sublinhado, né? Mas tem uns underlines aqui, ó, entre as palavras, tá certo? Outro zip que você vai precisar é o do dicionário e o arquivo input. Então, você vai na documentação, tá certo? Eu até mostro aqui, ó, o link, ó, tá meio escurinho, mas é esse link aqui, é a mesma coisa do que está aqui nessa barra preta. E você vai procurar, então, pelo arquivo zip do dicionário e input. Observar o nome, eu deixo essa ressalva aqui, porque você vai precisar também de alguns arquivos e tem que estar com o nome certinho para você baixar. Para você baixar você vai clicar aqui e vai pedir download pronto. Mas eu digo para você rodar e incorporar dentro do R para fazer funcionar tudinho perfeito, ok? Então, qual é o passo a passo, né? Você vai baixar aquele zip, você vai extrair os arquivos do zip, tá certo? Você vai extrair, vai ter um arquivo TXT com os dados. Você vai extrair também os do dicionário, ele vai ter um arquivo de input e o arquivo do dicionário. Vai ter alguns arquivos em XLS e outros formatos. Você abaixa, você extrai os arquivos. No caso, eu estou recomendando que você extraia dentro da pasta do projeto. Ou você extrai dentro de uma pasta e depois você vai mudar para a pasta do projeto. Eu estou aqui nessa videoaula usando o arquivo do primeiro trimestre de 2019. Então, aqui, primeiro trimestre 2019. Esse nome aqui do final é o nome da versão que eu peguei, ok? Então, eu chamo a atenção disso aqui, porque lá no código do Braga, por exemplo, tem lá PNAD C03-2017. Se você olhar hoje, lá vai estar assim, 03, 2017, 2019, 07, 29. Então, tem pequenas alterações aí, então você tem que ficar atento com essa mudança do nome. Coloca o dicionário mais atualizado ali que você tem, aquele link que eu mostrei, o arquivo de input. Isso aqui vai garantir que o programa compreenda as divisões de colunas dentro do dataset. O dataset ele estará no formato TXT. Aí você vai precisar usar o input e o dicionário para ele dividir, compreender adequadamente os rótulos das variáveis, as colunas e separar os números adequadamente. Então vamos lá, o RStudio, você abre o RStudio, cria um novo projeto e então eu estou aqui com o meu R, no caso eu estou no 4, eu cliquei aqui em File, novo projeto, Create New Project, ele abriu a telinha, pedi para criar a partir de um novo projeto, tá? De um projeto limpo, de um projeto vazio. Coloquei esse nome, Microdados PNAD 2019 T1, marquei o lugar onde eu quero, a pasta onde eu quero, você vai marcar a sua e ele vai criar o projeto. Uma vez que criou o projeto, você vai ter os seus arquivos. Você deve ter algo assim dentro do seu files do projeto. Então, no diretório do projeto, eu falei para vocês, extraiam os zips.
Você baixou, o zip está assim, você vai baixar 2 zips. Você vai extrair dentro do projeto. Então, se você fez isso, você vai ter alguma coisa assim. Vai aparecer uma pastinha aqui XLS, o input que nós vamos usar vai ser esse TXT, o TXT de dados é esse. Veja que um arquivo de 20 MB virou algo de 245 MB, conforme o projeto seu, você vai ter, né, bases bastante pesadas. Então, é um procedimento onde nós estamos trabalhando aqui com a base completa do trimestre. Ou seja, eu estou com todas as variáveis. Aquele procedimento online que eu comentei, eu vou mostrar mais para frente, que você pode baixar somente algumas variáveis de interesse. Isso pode ser bastante conveniente para agilizar o procedimento. E a gente vai ter o mesmo resultado, ok? Isso é só uma questão de capacidade do computador trabalhar. Então, dentro dessa rotina que eu chamo de offline, a gente colocou aqui os arquivos, tá certo? E aí, o que que eu fiz? Eu baixei o Markdown do post. Você vai lá naquele link do RPubs que eu pus lá naquele slide de referência. Você vai pedir para baixar o code. Então, ele vai baixar o Markdown. É esse Markdown aqui. Tá no Wise, mas não tem problema, tá? Isso é só um rótulo do Markdown. Dentro do Markdown, você vai conseguir achar esse código onde eu comecei a fazer um script novo. Tá certo? Onde eu começo a fazer um script novo. Então, eu baixei esse como referência, o Markdown, e aí eu comecei a tirar o código de lá. Você pode fazer de outra forma, como queira. Você pode querer pegar do post, copiar e colar cada um dos boxes para o chunk, né? Você pode fazer isso também, copiar e colar, é uma outra opção. E aí, então, eu criei um novo, eu fui aqui, o maisinho, criei um novo script, eu salvei com esse nome, então ele vai aparecer aqui embaixo agora. Esse outro código também eu trouxe ele para dentro da pasta do projeto, para ficar a coisa mais organizada. E aí eu vou começar então, vou chamar o pacote PNAD-C IBGE, que já está instalado, tá ok? Você pode pedir um help da função read PNAD-C. A função read PNAD-C, ela vai ler, como o próprio nome fala, read. Ele vai ler a PNAD-C. Como é que ele vai entender a PNAD-C? Ele tem uma previsão de que vai ter um arquivo de dados. Então, o nosso arquivo de dados é esse aqui, é esse pesado de 245 MB. E vírgula, e o dicionário aqui, o input. Dicionário não, desculpe, o input. Então, o input, ele tem a descrição de colunas, onde começam, onde terminam as variáveis. Feito isso aqui, ele vai trazer os dados para o objeto, dados PNAD-C, vai aparecer aqui no Global Environment, no Environment, tá? E você vai depois colocar os rótulos. Então, PNAD-C Labeler, né? O Labeler, né? Então, você vai pegar aquele objeto que você criou aqui e você vai dizer para ele pegar o rótulo daqui, ó, desse XLS, que é esse arquivo aqui, tá ok? É esse arquivo aqui. Por isso que eu já deixei tudo dentro da pasta do projeto, porque aí eu não preciso colocar o caminho completo. Se ele não estiver na pasta do projeto, o que vai acontecer é que você vai ter que escrever aspas, C2 ponto barra, né? Coloque C2 ponto barra, o nome, né, do caminho, o endereço completo. Então, se você tiver no C2 ponto barra, meus documentos, barra, e aí vai, aqueles nomes compridos lá do endereço completo. Como eu coloquei na pasta do projeto, eu posso pôr direto aqui, ele vai entender que está na pasta do projeto. Depois a gente vem aqui novamente, eu vou agora, veja, eu estou incorporando no mesmo objeto. Então, é uma sequência que eu tenho que fazer. Eu li, atribuí rótulos, aí eu vou atribuir o design, ou seja, eu vou atribuir o plano amostral.
tá certo? Então, eu vou dizer para ele, olha, existe um plano amostral aqui, tá certo? Então, neste caso, ele já, como é um pacote específico para trabalhar com a PNAD-C, ele já vai entender, então, ele já vai puxar o plano amostral a partir daquelas informações que ele tem no input e no dicionário. Ele já sabe quais são os nomes das variáveis para realizar o plano amostral. Então, isso facilita para a vida da gente, porque ele já tem escolhidas as variáveis para o plano amostral. Eu posso checar aqui o class, né? A classe do objeto criado, e ele vai aparecer, então, algo parecido com isso aqui. Ó. Então, aqui, quando eu fiz o read PNAD-C, ele vai, lógico, ele vai pegar um pacote aqui do 245 um objeto de 245 MB, então ele vai levar um pouquinho de tempo, mas é pouca coisa. Ele vai atribuir o rótulo e tal, e aqui eu tenho no final um objeto da classe Survey Design 2. Ok? Então quer dizer que ele está pronto para trabalhar com o plano amostral e ele está então compreendendo que é uma base de amostragem complexa. Tá? É fundamental, tá? Fazer essa atribuição do plano amostral, tá ok? Isso é fundamental, porque se vocês olharem então a outra videoaula que nós fizemos, nós temos aí indicações de que existe um efeito do design, o design effect. Então, se você ignora o plano amostral, você estará com certeza alterando as medidas, tanto de parâmetro como de desvio padrão e variância. Então, isso aí é bastante sério, tá certo? Conforme o banco de dados, a dispersão é muito maior até. Então, o efeito do design é importante. Então, a gente já tem aqui, então, certo? Eu fiz o design, né, dentro desse objeto e eu posso olhar os nomes. Como é que eles estão organizados? Eles estão organizados assim, ó. Eu tenho o cluster, eu tenho o extrato, eu tenho, então, todas as variáveis, tenho vários objetos aqui. Eu não vou me debruçar agora sobre eles. Vocês podem entrar dentro do pacote Survey e vocês vão entender bem isso. O PNAD-C e BGL trabalha junto com o pacote Survey. Então, é legal você ter os manuais dos dois para olhar com detalhes como é que ele está trabalhando. O livro do Lumley também, tá? É bastante rico nessa explicação. E agora eu preciso saber, então, as variáveis. Isso aqui você vai tirar do dicionário do IBGE, aquela planilha Excel, você tem o detalhamento das variáveis. Eu coloquei aqui apenas algumas que nós vamos usar durante essa videoaula. Então, por exemplo, aqui não está numa sequência, aqui eu excluí, tá? Algumas linhas, o banco de dados é riquíssimo, ele tem muitas variáveis, eu só peguei algumas aqui, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falar V2007, eu tenho a descrição do sexo. Ela pode ter respostas 1 ou 2, homem ou mulher. A variável VD3001, ela tem nível de instrução mais elevado. Veja, aqui ela tem essa descrição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem instrução, fundamental incompleta, até superior completo ou não aplicável. Veja que aqui ela está falando duração 8 anos. Então, era a base da PNAD-C até algum tempo atrás. Hoje, essa variável ela não consta mais do banco de dados. Ela não se chama mais VD3001, ela se chama VD3004, tá? Então, algumas rotinas por aí ainda estão constando VD3001, se você for olhar na internet. E aí, então, é importante você ter essa informação para poder rodar o código adequadamente. Aqui, lógico, você vai escolher as variáveis que você deseja,
tem um rol enorme. Aqui eu peguei só algumas, na verdade eu estava replicando o estudo do Braga, então eu usei variáveis parecidas com a dele, ok? Então aqui eu mostro para vocês, né, que teve essa alteração, VD 3001 virou VD 3004, a classificação agora então é desta forma, ok? E aí vamos então começar a trabalhar. Um primeiro cálculo, eu vou chamar então dois pacotes que trabalham, que são bastante úteis, que nós vamos usar ao longo dessa videoaula, o Convey e o Survey. São pacotes específicos para trabalhar com dados de survey, né, de amostragem complexa. Eu vou calcular a população total para 2019 T1. Então aí eu começo a mostrar algumas funções que são bastante úteis para trabalhar com esse pacote survey. Eu tenho os chamados SVAI, né? O SVAI. Se você for trabalhar lá no Stata, também vai ter os SVAI lá. SVAI total, a SVAI min, SVAI by. Vão aparecendo então algumas funções que são importantes. Então, basicamente essas que eu falei. Ainda tem o SVAI ratio também, que é importante. Tem várias outras. Você pode olhar com cuidado lá no pacote survey. Então, nesse caso, eu quero a contagem da população total. A minha população total, eu tenho uma variável V2007, que ela conta para mim entre homens, eu tenho homens e mulheres, eu já vou usar ela. Então, eu chamei aqui um objeto totalPop, eu mandei pegar o total de V2007, e tenho que ter esse tiozinho aqui na frente para ele compreender, tá certo? Eu vou pegar o meu dataset já com plano amostral, dados PNAD-C, e eu falei para ele olhar os NAs, tá certo? E omitir os NAs, tá certo? Então, quando eu ponho, eu rodo essa rotina, ela leva alguns segundinhos, porque a base de dados é grande, tá certo? E aí, então, eu tenho o totalPop. Quando eu coloco aqui totalPop, sai essa saída aqui. Então, eu tenho homens 100 milhões e mulheres 108 milhões. Se eu somar esses dois, eu tenho 208 milhões, a estimativa da população para 2019 T1. Então, 208.873 você consegue ver nesse site aqui, ó, cidre.ibge.gov.br/home/PNAD-CT, CT para dizer que é a trimestral, /Brasil. Então, eu tenho essa tabela, sai nesse site, e aí você consegue ver, primeiro trimestre de 2019, a gente consegue ver que o dado está correto. O nosso plano amostral, então, está reportando exatamente aquilo que o IBGE tem lá. Alguém vai pegar e vai falar assim, poxa, mas para que eu vou fazer tudo isso se o IBGE já tem pronto? Bom, é porque às vezes você quer algo que o IBGE não tem pronto. Então, a base de dados é muito grande, os recortes são variados. Então, às vezes você quer Mato Grosso do Sul, você quer por homem e mulher, e imagine que você queira também por raça, e aí vai ficar um pouco mais complexo. Então, às vezes você simplesmente vai precisar de fazer algumas rotinas para pegar aquilo que o IBGE ainda não deixou pronto. Então, imagine que eu queira checar pessoas ocupadas e pessoas na força de trabalho. Então, agora eu vou usar também o SVAITotal para força de trabalho. A minha variável vai ser a VD 4001. A VD 4001, ela vai me dar as pessoas que estão na força de trabalho e as que estão fora da força de trabalho. Então, eu tenho duas categorias dentro da VD 4001. Quando eu rodo essa rotina, eu consigo ver aqui, ó, na força de trabalho, 105, 249, aproximadamente 105, 250, que é o que está lá naquela página. Na mesma página onde a gente viu a população total, a gente vê aqui as pessoas na força de trabalho. Consigo ver as ocupadas também, e vocês conseguem ver então que a informação confere, tá certo? Então, são variáveis distintas, ó, agora VD 4001, VD 4002,
e aí depende de qual a variável você quer, qual a informação que você quer. Então, a gente consegue entender, né, que como é que estão os nossos dados, tá certo? Se você somar aqui, né, você vai ver que vai dar 170 e 500 também. Aí a outra funçãozinha legal, a SVI Ratio, por exemplo, para olhar a taxa de desocupação. Então, a SVI Ratio quer dizer, eu estou com um dado de survey, o SVI é para survey, ratio é razão. Então, ele vai pegar uma dividida pela outra. Então, ele vai pegar o numerador e o denominador, pessoas desocupadas nas pessoas na força de trabalho. Se você olhar aquela tela anterior, você vai ver que lá tinha, então, VD 4002, eu tinha pessoas ocupadas e a outra parte estava pessoas desocupadas. Então, ele vai compreender esse nome aqui, você vai ter que tirar essas palavrinhas exatamente como estão na descrição lá no dicionário, tá certo? Toda vez que você precisar fazer esse tipo de descrição da variável, do componente dentro daquela variável, você tem que pegar exatamente como está no dicionário para que ele faça a atribuição correta. Então, tipo assim, se ali está força com cedilha e você colocar com C, vai dar errado. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá certo? Pedir, então, para ele fazer essa razão. Então, ele vai fazer essa SVI Ratio. Ele está considerando o Survey Design, que está contido dentro do dado SPINAD-C. Eu falei que era pegar PNAD-C, ele já entende qual é o design. E as duas variáveis que estão sendo consideradas. E aí, então, ele vai achar a razão 0,12 e aqui o desvio padrão daquela razão. Então, ele já calculou para a gente a razão, o desvio padrão, e aí você consegue fazer a avaliação da significância desse número, tá certo? Nesse caso aqui é tranquilo, né? Não temos maior interpretação, tá certo? A gente sabe então que tem uma taxa de desocupação de 0,12 e ele tem aqui um desvio padrão de 0,01. Então, a rotina online, tá certo? Eu vou seguir basicamente aqui o texto de aquele AirPubs de Pires e Silva, tá? Nós vamos fazer de acordo com o que eles fizeram lá, então nós vamos trabalhar com esse dataset completo. Vocês podem olhar no post que eu fiz no Figueiredo 2019, onde a gente fez para algumas variáveis, então isso fica mais leve, fica mais tranquilo, mas é uma outra forma de trabalhar. Eu acho legal que no post vocês têm diferentes formas. Então, a gente vai, nesse caso aqui na rotina online, a gente obtém os dados diretamente pelo R. Isso vai levar um pouco de tempo, tá certo? Vai levar um pouco de tempo, depende da sua internet, depende do seu computador. Mas ele vai baixar os dados direto do site, ao invés de pegar o TXT que você colocou na pasta de trabalho, no diretório do projeto. Bom, uma vez que você tenha baixado, ainda tem mais um detalhe, ele vai baixar para um diretório, então você tem que especificar se você quer um diretório temporário ou outro. Se você colocar no diretório temporário, igual está no nosso script, você depois às vezes você quer recuperar aquela informação e aí você não tem, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você quer baixar de um modo permanente, então é uma escolha, tá, que vocês vão ter que fazer. Com o arquivo de microdados disponível, ele sabendo que ele é resultado de uma pesquisa amostral, a gente vai então construir um objeto de dados, tá certo? Para fazer as contas. Vamos atribuir o plano amostral. Pires e Silva recomendam a calibração, na verdade é uma recomendação estatística, tá certo? Calibrar os pesos do modelo. E a gente recomenda salvar um arquivo RDS para que posteriormente você não precise refazer tudo de novo.
ou ainda para que você possa, de repente, em algum momento parar, desligar o micro, depois voltar sem ter que refazer todos os passos novamente. É uma outra possibilidade. Então, a gente pegou então a rotina de Pires e Silva, que está no ARPubs. Então, nesse caso, a gente vai usar a função getPNADC. Eu estou falando que eu quero o ano 2019, o trimestre 1. Eu não especifiquei a entrevista, falei para ele pegar lá, direto. Não especifiquei as variáveis, eu não especifiquei os labels, tá certo? Que aqui seria para o caso de você especificar quais as variáveis, como que ele vai entender as variáveis. Aqui o design, tá certo? Se você quer já colocar o design ou não. E o diretório para como salvar. Então, se você olhar, esse aqui é o script do Pires e Silva. Se você olhar o meu lá, Figueiredo 2019, você vai ver que está um pouquinho diferente, que eu especifiquei já algumas variáveis lá para trabalhar. Para simplificar aqui um pouco o procedimento, eu só peguei igual tá lá no Pires e Silva e rodei novamente, tá certo? Então, ele está criando um objeto PNADC-DAT. Aí ele está colocando aqui, a gente coloca então uma coluna de uns dentro do arquivo de dados e a gente soma para ver o que está dando em termos de número de pessoas. Eu vou mostrar os resultados daqui a pouquinho. Aí a gente vai declarar o plano amostral. Então, declarar o plano amostral, você vai olhar essa função, SVI-Design. Você tem que dizer quais são os IDs, a PSU, conforme o programa, tá? Então, nesse caso aqui chama-se UPA. O dataset da PNADC, ele tem uma coluna chamada UPA, Unidade Primária de Amostragem. E tem o extrato, chama extrato mesmo, tem que cuidar com esses maiúsculo e minúsculo, tá? Para ficar do jeitinho que está aqui. Os pesos, qual é a variável que tem o peso? O dataset que a gente trouxe aqui, PNADC-DAT, eu vou colocar ele aqui, tem agrupamentos, tem nest, tá certo? Então, tem extratos que podem ter identificações iguais, né? Para UPAs distintas. Então, aqui a gente consegue atribuir o design. E depois, então, a gente vai fazer esse procedimento de calibração. Então, a gente vai olhar fazer uma pós-estratificação com os dados que são únicos dentro desse dataset e com pesos únicos, e aí então a gente tem um data frame pós essa estratificação. E eu vou usar aqui a função post-stratify com essa descrição das frequências populacionais, com essa variável que está no dataset lá, e o plano que foi feito ali na tela anterior, tá certo? E aí, então, eu vou ter o meu objeto PNADC-Calib, que é o dataset que a gente vai usar para fazer todas as contas. Então, aqui é o objeto de survey, depois que calibrou e tal, tá tudo pronto. Eu posso olhar aqui os pesos, tá? Os fatores de calibração, para olhar como é que eles estão, se eles estão muito dispersos ou não, tá certo? E esse aqui é o meu objeto essencial, PNADC-Calib. Bom, se vocês olharem lá, então, o script que eu coloquei no ambiente virtual de aprendizagem, vocês verão que eu salvei aquele arquivo PNAD-Calib, aquele objeto, salvei ele no arquivo RDS, de modo que quando eu precisar é só eu recuperar isso aqui. A mesma coisa você vai encontrar lá no post Pires e Silva, tá? Você vai encontrar também essa rotina para salvar o RDS. Então, primeiro agora eu vou validar as estimativas, tá? Vamos ver se nossa calibração deu certo.
eu tenho lá então o total de uns com os pesos, ele me traz aqui uma informação então do número total de pessoas, 208 milhões, como a gente tinha feito anteriormente, certo? E eu repliquei aqui aquela imagem do Sidra, então tá batendo, ok? Eu posso avaliar o efeito do plano amostral, se existe um grande efeito ou não de eu estar fazendo o design pela amostragem complexa. Então, aquela característica DEFF que a gente mencionou na videoaula anterior. E eu olhei para a variável rendimento habitual do trabalho principal. Então, eu usei aqui a média desta variável, VD 4016, com o plano amostral marcado, né? E eu peguei aqui o subset para maiores de 14 anos, essa variável de idade, né? E que estão ocupados, ok? Então, é isso que está dizendo aqui, eu estou especificando, eu estou delimitando o dataset que eu estou olhando, e isso aqui me dá uma renda, um rendimento habitual de R$ 2.235 para aquele trimestre, então 2019, primeiro trimestre, valores nominais, um desvio padrão de 27, e aqui eu consigo ver uma outra estimativa com o efeito amostral, então ele me mostra a média é diferente quando você tem o efeito amostral ou não. Existe um efeito amostral da ordem de 13, esse coeficiente ele sai de algo desse tipo aqui, onde a variância verdadeira da amostra complexa seria o equivalente a uma verdadeira, e em relação à variância do modelo com amostragem simples. Então, eu tenho aqui um efeito amostral entre esses, para essa variável. A renda total, ela é a variável VD 4020, só que nós vamos trabalhar depois com uma pequena correção, sugerida lá em Pires e Silva, tá certo? Mas, assim, fazendo rapidamente, eu posso calcular a variável, a renda total, 224 bilhões em 2019 T1. Usando esse comando SVAITotal também, ele me serve para essa finalidade. Então, aqui, como eu comentei antes, salva os dados, salvar, está calibrado, está correto, vou salvar, tá certo? Dentro de um objeto RDS, então esse objeto, dentro desse nome, tá certo? Foi a forma que eu salvei. E toda vez que eu precisar, eu posso chamar aquele RDS. É conveniente limpar o que a gente não está usando para economizar espaço da memória. Então, aquele que eu criei agora antes de fazer a calibração, o outro que eu tinha criado lá no começo, na rotina offline, também é pesado, estou tirando da minha memória, tá certo? Isso para reduzir a pressão sobre o micro, ou seja, ocupar menos memória. Também tem a opção de puxar só algumas variáveis, eu deixei para vocês olharem lá o Figueiredo 2019, onde eu faço isso, eu puxo só algumas variáveis, o dataset fica bem menor. E quando eu quiser, então, trabalhar com isso, eu vou usar esse PNAD-C Calib. Eu puxar ele, posso, né, atribuir aqui, é um design de survey. Ele vai entender, então, o meu objeto. E aí eu vou trabalhar. Então, aqui, seguindo a rotina de Pires e Silva, nós vamos preparar algumas variáveis. Eu estou usando o comando update, ou seja, eu estou atualizando este dataset PNAD-C Calib, eu estou atualizando, estou incluindo essas variáveis lá dentro. Então, eu estou dando nomes diferentes, senão ele vai sobrepor. Estou colocando aqui idade 5 para ele achar intervalos, faixas etárias. Eu estou colocando níveis de renda
Eu estou colocando sexo como numérico, né? E para ele compreender, então, como é o meu dataset, a população maior que 14, e assim eu consigo ir. Então, eu estou especificando aqui várias variáveis para calcular adequadamente, né, o nosso resultado. Rendimento habitual do trabalho principal, VD 4016N, rendimento habitual de todos os trabalhos, VD 4019N, rendimento efetivo de todos os trabalhos, VD 4020N, indicador de nível superior, então aqui eu estou usando o comando if else, quer dizer, se ele estiver dentro da força maior de 14, se ele estiver ocupado, tá certo? Então veja, ele está olhando as outras categorias e aí ele pega VD 4020 dentro dessa. E aí eu vou fazer algumas médias e vou conferir com resultados do IBGE. Bom, então a gente vai usar agora uma função chamada SVIMIN. Ela é bastante interessante, ela vai calcular a média usando o plano amostral. Então a gente tem um objeto aqui, eu estou calculando a média para o rendimento médio efetivo e o rendimento médio habitual, que a gente calculou essas duas variáveis no slide anterior, olhando as pessoas que estão ocupadas. E aí, então, eu vou ter como resultado aqui 2.502 para 4.020 e 2.289. Então, a gente consegue ver que o nosso resultado aqui bate com o resultado que a gente teria pelo IBGE, a tabela 5429. Usando agora um outro comando, SVIBY, ele nos traz uma alternativa bastante interessante, que é a de combinar características. Eu quero, veja só a forma a sintaxe dele, a estrutura que você tem que colocar. Eu quero que ele me coloque o rendimento efetivo, a VD 4020N, por sexo. Então, eu tenho que ter esse tipo de critério aqui quando for aqui ocupado, né? Então, eu tenho aqui o comando, a função que eu quero calcular, que é a média. Ele vai entender que é dentro do PNAD-CCalib. Ele já entende que aqui tem o plano amostral e as duas variáveis que eu estou trabalhando. Então, ele vai me dar esse resultado. Então, para o sexo, o 0 aqui no caso ficou como sendo mulheres e o 1 ficou sendo homens, tá certo? Pela nova classificação que a gente fez, pelo sexo, né? A variável que a gente criou. Eu não estou usando a variável direto do dicionário, eu fiz aqui uma mudança. E a gente vê então os valores, ó, 2.214, está aproximado aqui, se eu tivesse colocado mais casas, talvez a gente enxergasse melhor. E os homens, 2.722. Certinho? Então, ele pega o SVIBY, ele permite a gente combinar as variáveis, tendo aí uma descrição interessante para as diferentes variáveis do dataset. Isso aqui é interessante porque nos permite cruzamentos e comparações, né, entre diferentes critérios. Bom, nesse slide agora nós temos então o uso do SVITotal com a opção de Interaction, que vai ser bastante útil. O Interaction ele vai fazer interagir, a interação. Neste caso, eu estou olhando a variável sexo e estou olhando a raça. Então, ele conta, eu usei aqui depois o ftable para viabilizar, enxergar melhor essa rotina. A coluna A ela vai ter o valor, a B vai ter o desvio padrão. Então, eu tenho aqui os valores para cada um dos sexos. Nesse caso, eu usei a variável 2007, então eu tenho homem e mulher. Homem e mulher, a raça 1, homem e mulher, raça 2, e assim sucessivamente. Então, eu consigo enxergar
como nesse caso ele está contando, tá certo? É SVAI total, então ele está contando, eu tenho aqui 42 milhões, homem e raça 1, 47 milhões, mulher, e assim sucessivamente. A contagem total, então, ela é usada no SVAI total, a gente já fez ali, né? Então, a minha contagem aqui, homem e mulher, com essa abordagem, a gente chega naqueles mesmos 208 milhões que a gente já falou antes. Aqui, considerando a identificação, sexo e raça, aqui eu coloquei a descrição para vocês, tá certo? Então, a gente tem uma descrição aqui só por raça, aqui só sexo, e no interaction a gente tem, então, sexo e raça, ok? Então, é uma forma da gente olhar com uma desagregação, com detalhamentos. Eu posso pegar aqui outros tipos de detalhamentos, por exemplo, por estado, por exemplo, por KNAI. Eu tenho outras alternativas aí para trabalhar. Rendimento efetivo médio por sexo. Então, aqui agora eu peguei o SVAI-BY com o interaction e peguei a média, SVAI-MIN. Então, aqui, veja, eu usei já uma combinação. Eu usei o SVAI-BY, usei o interaction, usei o SVAI-MIN para pegar o rendimento efetivo médio, a variável 4020N, VD 4020N, com essas interações. Então, aqui eu tenho a VD 4020N média, tá? Então, a média, sexo, 1 e 2, homem e mulher. Então, eu tenho homem, branco, renda média, 3.631. Aqui eu tenho mulher, branca, 2.828. E aí, a gente vai vendo, então, as desagregações, quando eu falo, ó, raça preta. É a nomenclatura que está lá na PNADC, tá ok? Estou usando a mesma nomenclatura. Então, homem, raça preta, 1998. Olha só, simplesmente olhando o critério de sexo e raça. Eu poderia colocar ainda escolaridade, tá ok? Aí a gente consegue ter os retratos com características mais precisas. Quer dizer, eu posso usar aqui mais variáveis. Lógico que cada cruzamento desse ele vai abrindo, a tabela vai ficando muito maior. Aqui outra opção interessante, a função SVAI-TEST, ela vai fazer um teste T para diferenças de médias. No caso aqui, eu estou usando um teste T para a variável rendimentos efetivos. Então, aqui ela VD 4020N, e eu estou olhando, então, a mesma variável, só que eu quero saber entre os sexos. Então, ele vai me dizer o H0, o rendimento do sexo 1 ou do sexo 2 é igual. Nesse caso, eu estou rejeitando e estou falando, olha, rejeitei H0, eu estou assumindo que a hipótese alternativa, né? Então, que a média não é igual. A média do rendimento para sexo 1 e 2 não é igual, ela é diferente. Então, eu concluo que existe uma diferença, porque a minha probabilidade aqui foi muito baixa, eu estou na área de rejeição da hipótese nula, e, portanto, não posso dizer que as médias são iguais. Aqui eu posso tirar o intervalo de confiança para olhar, tá certo? Nesse caso, foi feito com o nível de confiança aqui de 0,9, mas esse teste aqui foi feito com o nível básico de 95% de confiança. Eu não mexi em nada, eu poderia ter mexido no SVAI-TEST se eu quisesse níveis de confiança diferentes, ok? Nesse outro caso, eu estou olhando horas trabalhadas por nível de escolaridade. Então, aqui a variável V3007, ela me fala se já concluiu ou se não concluiu curso de graduação. E eu estou olhando aqui a variável horas trabalhadas, como eu estou pedindo para que ela fique numérica, para poder rodar. E aí eu tenho, então, um teste para saber se o número de horas trabalhadas para quem respondeu sim é igual para quem respondeu não. Tá? Então, esse número de horas trabalhadas, eu estou
não rejeito H0, então eu estou dizendo, olha, quem respondeu sim não trabalha igual. Ele trabalha igual, tá certo? E aqui eu tenho também as informações então da estatística de teste, grau de liberdade, e eu estou olhando aqui o p-value para afirmar, né, se aceito ou rejeito, né, a decisão que eu tomo, tá ok? Então, eu não posso rejeitar H0, eu estou dizendo que eles trabalham o mesmo número de horas trabalhadas. Bom, então nesse caso aqui eu já usei diferente, eu peguei o SVY, peguei a mesma variável, fiz uma interação sexo e raça, mas eu peguei um subset para o estado de Mato Grosso do Sul, o F50, e peguei a média do rendimento. Então, nesse caso aqui, eu tenho para cada um dos cruzamentos, homem e mulher, cada uma das raças, né? 1, 2, 3, 4, 5 até 9, tá certo? E aí eu consigo entender como está a renda para cada um desses grupos. Nesse aqui eu fiz um pouco diferente, né? A média da renda por estado, ou seja, eu fiz uma desagregação sem usar o interaction, eu fiz só por estado. Eu tenho aqui a média, então, para cada estado. Aqui eu tenho Mato Grosso do Sul, 2.654, a média do estado, 2.654. E aqui eu consigo ver dentro desse grupo como é que está essa distribuição. Eu poderia enxergar, então, aqui, homem é o 1, homem 4.812 na raça amarela, ou seja, o amarelo normalmente é o pessoal asiático, né? Então, aqui mulher amarela 3.971, as duas classes que estão com os valores maiores, tá certo? Então, aí a gente consegue fazer uma avaliação, né, de como estão os rendimentos dentro de cada local. Nesse caso aqui eu peguei Mato Grosso do Sul, tá certo? O F50. Bom, aqui é um outro uso que nós temos também interessante, que é o da regressão. Nesse caso aqui nós estamos falando da função SVY-GLM, e eu estou tentando relacionar o rendimento efetivo como função das variáveis VD 3004, V2010 e V2009. Então, aqui, idade, raça, instrução, tá certo? E aí, o meu modelo, ele tem essa característica, tá? Essas informações aqui já estão dentro do PNAD-C-Calib, que é o Survey Design. E aí, eu chego aqui, então, no meu recorte. Como as variáveis são categóricas, então eu tenho aqui uma para cada instrução. A1 é a analfabeta, né? E aí ele sem fundamental, e aí então ele usou a primeira como a base, tá certo? E eu tenho aqui então a raça, ele usou a primeira como base, e 2009 é a idade, não tem, aqui nesse caso eu usei V2009, eu não usei essa idade de classes, eu não usei essa, eu usei a variável básica mesmo que está no dataset, e aí ele me dá, então, algumas saídas, alguns resultados. A gente tem possibilidade de pegar tabelas mais completas, tem, né, outros pacotes aí que podem nos dar as informações mais completas sobre a saída da regressão. Nesse caso aqui, a gente pode, então, interpretar do modo usual, sabendo que quando a probabilidade aqui está abaixo do nível de significância adotado, a gente fala de 1%, 5%, 10%, depende do caso, né? Normalmente os 5%. Então, aqui a gente está vendo que essas que têm o asterisco estão com 3 asteriscos, ela está aqui entre 0 e 0,01, ou seja, aqui seria 0,1%, né? E eu tenho aqui a V2010-3, que é a raça amarela, que não foi significativa, tá? Não foi significativa para explicar o rendimento médio, tá? O rendimento aqui efetivo. Eu tenho a 2010-9, que é a ignorada, tá? Que também não foi significativo. E as outras, a gente tem aqui algumas variações. Então, se você tiver aqui mais instrução, ele cresce o rendimento médio, o que é esperado.
algumas características aqui, ó, raça preta cai o rendimento, raça amarela não foi significativo, quer dizer, não dá para dizer que ela é diferente da branca, é isso que ele está querendo dizer aqui. O não significativo aqui, ele está me dizendo então que está no mesmo padrão, no mesmo nível da raça base, ou seja, da branca, que é a 1. Veja que aqui não aparece o 2010-1, porque ela é a base, tá certo? É como uma dummy, tá certo? Uma variável categórica. Então, aí a gente consegue ter algumas interpretações. No modelo de rendimento lá que a Pires e Silva fez, né, ele sugere que a gente faça uma seleção, tá, para ficar uma coisa mais realista. Então, pegar uma seleção para aqueles entre 18 e 65 anos. Nesse caso, então, ele pegou por essa variável quem tem mais de 18 e quem tem menos de 65, maior ou igual a 18, menor ou igual a 65. Isso aqui é uma forma útil de você entender como é que você pode restringir diferentes datasets, tá certo? Outra forma seria usar aqueles grupos que foram criados antes, e aí eu usar os diferentes fatores para os grupos, e aí ao invés de separar os datasets, eu simplesmente uso os grupos. Nesse caso aqui foi separado o dataset, e depois reatribuiu aqui o design, e passou a usar esse outro dataset, calibrado aqui, tá certo? Esse com sufixo F. Então, a gente tem aqui uma distribuição que não estava simétrica, tá? Aquele rendimento ele não estava simétrico. E aí, foi feita aqui uma mudança, tirou o log, tá? Fizemos com o log do rendimento. E aí, a gente observa que ela centra a distribuição, né? Ficou melhor, ficou mais próxima da normal. Então, aqui nós temos um modelo, então, usando a SVAI GLM para o modelo log normal. Veja que aqui agora eu tenho várias variáveis, né? Grau de atividade principal, grau de ocupação, escolaridade, sexo, né? Então, eu tenho os meus resultados. Nesse caso aqui, o sexo 1 é a base, o sexo 2 ele tem um rendimento menor, menos 0,18 do log, tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado para interpretar isso, porque aqui eu tenho log em relação às outras, tá ok? Então, eu tenho menos 0,18, que vai sair desse 1,46, e aí eu tenho, então, que realizar aí o retorno do log para poder achar o rendimento, tá certo? O exponencial desse número que resulta dessa conta. Então, aqui a raça 3 continua sendo não significativa. Aqui tenho com uma significância um pouco menor, né? No caso está significativo a 10%. E aí eu consigo fazer as interpretações, então, do que afeta o rendimento nessa variável rendimento habitual, né, efetivo, ok? Então, são formas da gente trabalhar interpretando aí os resultados de um survey, né? Posso olhar os resíduos. Então, aqui a dispersão dos meus resíduos, a variância, tá ok? A gente não consegue ali entender teríamos que fazer um teste, né, de heterossedacidade para ter uma confiabilidade melhor, mas ali a gente observa uma nuvem de pontos, né, que teríamos que olhar se essa diferença ela é realmente significativa entre 1 e 4 e essa dispersão. A gente não observa um comportamento típico de heterossedacidade assim aqui claramente. O ideal seria fazer um teste. A princípio parece que não tem, o modelo está correto, mas o melhor é confiar no teste, tá ok? Outras opções que nós temos aí são muitas, tá? O dicionário é riquíssimo, tem muitas variáveis, tem muitas possibilidades.
Você poderia trabalhar com modelos empilhando tempos, empilhando períodos. Eu fiz apenas um trimestre ali. Poderíamos olhar, então, por exemplo, posição na ocupação, se é do setor privado, se não, setor público, se não, grupos de atividades do trabalho principal. Então, a gente tem muitas possibilidades aí dentro dessa metodologia. Ok, ficamos por aqui. Muito obrigado. Sugiro que vocês deem uma olhada também nos posts que a gente mencionou no começo da videoaula, para verem diferentes formas de trabalhar com esses datasets. Ok? Um abraço, até.